Estamos aqui em Jerusalém. Atrás de mim nós temos o chamado Muro das Lamentações ou Muro Ocidental. No inglês aqui eles chamam de West Wall. Esse lugar é algo que nós podemos considerar o último remanescente, pelo menos a parte que os judeus têm acesso, do templo de Herodes. Isso é da época dos dias de Jesus. Você deve recordar que a história bíblica fala que Salomão edificou um grande templo ao Senhor, mas os babilônios o destruíram. Depois do cativeiro, começa-se um processo de restauração e Herodes, o Grande, o reformou. O que nós temos do lado de cá é a única parte que os judeus têm hoje acesso, porque do lado de cima do muro, e você vai perceber uma escada de acesso, já é um terreno, um território árabe. É ali que fica o chamado Domo da Rocha, é ali que eles têm mesquitas estabelecidas e como os judeus não podem entrar lá, eles vêm até esse muro aqui para orar. Logo aqui embaixo, atrás de nós, nós temos um terreno que divide uma parte do tanque de Siloé, que hoje está disponível para visita e nós não podemos filmar ali dentro. E temos logo depois do muro um jardim que, acredite-se, é uma propriedade particular, tenha sido parte da extensão do tanque de Siloé. Em João, no capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença, ele manda que esse cego viesse se lavar no tanque de Siloé, que era exatamente ali. Aqui atrás de mim nós temos um pedaço do muro da esplanada do templo e do outro lado nós temos o Monte das Oliveiras. Nesse local é que Jesus costumava se dirigir para orar. Lá fica o Jardim do Getsêmani, foi do lado de lá, com uma vista do alto para o templo, que Jesus começa a ensinar aos seus discípulos o seu discurso escatológico a respeito do fim. Aqui onde estamos, dá para ver tanto um cenário como outro, um pedaço do templo e do outro lado o Monte das Oliveiras. Estou saindo agora do local que acredita-se ter sido o cenáculo, o local onde Jesus tomou a sua última ceia. A palavra de Deus diz em Lucas 22, versículo 7, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Fazei ali os preparativos e indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Essa palavra traduzida como cenáculo fala de um salão no andar de cima, no piso superior. A Jerusalém da época de Jesus estava em níveis mais baixos do que aqui estamos. Embora eu praticamente na saída subi para o nível onde nós estamos, há ali dentro escadas que mostram que aquele era o piso superior de um outro prédio. Se é ou não de fato o lugar onde Jesus teria feito a última ceia, nós não temos certeza. O que temos certeza é que no mesmo local onde ele fez a última ceia, o mesmo Lucas, que narrou o episódio que acabamos de mencionar, descreve que os discípulos se reuniram para orar e esperar a descida do Espírito Santo. O mais importante do que a gente conseguir ser preciso sobre a localização. E há muitos detalhes que levam eles a chegarem a essas conclusões, além da própria tradição, porque muitas das construções que nós temos hoje religiosas em cima desses locais datam da época do Império Bizantino, século 4, 5, 6 depois de Cristo, ou seja, já naquela época eles reconheciam isso. Então, eles têm tentado estabelecer essa definição em relação ao local, mas para nós o mais importante é a mensagem. O livro de Atos, que foi escrito por Lucas, o evangelista,
nos relata, e ele é praticamente uma continuação do Evangelho de Lucas, o seguinte. Verso 3 do capítulo 1, eu vou ler até o versículo 11. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus não apareceu apenas uma ou duas vezes aos seus apóstolos depois da ressurreição. A Bíblia diz que ele aparece e por 40 dias ele conversa com eles a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Num desses encontros, o versículo 4 diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem daqui de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E o versículo 12 diz, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Na verdade, essa área verde atrás de nós, ela é o Monte das Oliveiras, é o lugar onde Jesus estava com seus discípulos quando ele foi assunto aos céus. Nesse lugar, logo depois de Jesus subir aos céus e assentar-se à direita de Deus, como diz o Evangelho de Marcos, nós recebemos mais uma promessa. Promessa que já tinha sido feita pela boca do próprio Senhor Jesus, mas que agora claramente, por meio de 2 anjos que aparecem, é repetida. A promessa, ela diz respeito ao retorno de Cristo. O versículo 11 diz, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste ir. Quando a Bíblia diz virá do modo como viste ir, nós podemos imaginar e pensar uma ilustração, pelo menos era a que meu pai me dava quando era garoto. Ele dizia, é como você, na linguagem da época, quando ainda usávamos o videocassete, não tinha DVD, nada disso, meu pai dizia, é como se você rebobinasse o filme. Do jeito que ele subiu, a Bíblia diz que uma nuvem o recebeu. Quando a palavra de Deus, nas epístolas, fala da sua vinda, diz que ele virá com as nuvens. Ele será visto nas nuvens. Da mesma forma como uma nuvem o ocultou na ida, ele aparece a partir das nuvens na volta. A Bíblia diz no versículo 12 aqui de Atos, que eles estavam com os pés no Monte das Oliveiras. Esse foi o lugar de onde Jesus saiu. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, nos versos 4 e 5, o seguinte, então sairá o Senhor, pelejará contra as nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés, de quem são os pés? Do Senhor. Estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o Oriente e para o Ocidente haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Nós não estamos falando de uma colina qualquer. Estamos falando de um monte que chega a ser maior e mais alto que a própria altura da esplanada do templo. Essa profecia ela não se cumpriu até hoje, porque ela não teria o seu cumprimento na primeira vinda de Jesus, ela terá o seu cumprimento na segunda vinda de Jesus. Quando os anjos dizem, do modo como vi subir, vocês verão voltar, é como se essa cena simplesmente se invertesse. E nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos, como discípulos do Senhor Jesus, acalentar no nosso coração a promessa da sua vinda, entender o motivo dessa volta, desse retorno prometido, viver em função dele, pautar as nossas vidas por essa declaração tão preciosa feita pelo Senhor Jesus. E aqui, com a vista do Monte das Oliveiras, de onde Jesus subiu ao céu e onde mais uma vez foi feita a promessa, nós queremos ter uma breve conversa a respeito do retorno de Cristo. Algumas coisas que podemos levar em consideração em primeiro lugar,
a promessa de um retorno físico e literal. Se o anjo diz, do modo como viste subir, vocês verão voltar, e o modo como ele subiu foi algo físico e literal, não foi simbólico e não podemos espiritualizar isso, então a volta será exatamente da mesma maneira. Muitas pessoas pregando a mensagem da igreja triunfante, e acredito que a igreja é triunfante. Jesus, na parábola dos dois grupos de lavradores, lá em Mateus 21, e obviamente o primeiro grupo é uma referência a Israel, segundo a igreja dos gentios, ele diz que nós haveríamos de entregar os frutos. Mas alguns empolgados com isso tentam espiritualizar demais o desfecho de todas as coisas e tentam vender uma ideia de que essa coisa do retorno de Cristo é apenas simbólico e que nós vamos cumprir a missão e excluem uma vinda literal. Isso é ferir direta e gravemente as Escrituras e uma doutrina importantíssima. Nós precisamos reconhecer, há um retorno físico e literal. Em Mateus 25, 31, Jesus faz a seguinte declaração: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença. Nós estamos vendo uma declaração literal e não simbólica. A vinda do Senhor é literal, ela não é algo meramente simbólico. O livro do Apocalipse nos declara no capítulo 19 que ele virá acompanhado dos seus exércitos. A palavra de Deus aponta o tempo todo para uma vinda e um retorno literal. E junto com essas promessas, há sempre menções de outros eventos que estão correlacionados com a vinda do Senhor, que também são literais. A palavra do Senhor nos ensina a respeito do arrebatamento. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 16 e 17, que os vivos de modo nenhum precederão os que dormem. Primeiro eles ressuscitarão, depois nós, os vivos, seremos transformados e todos juntos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Paulo explica em 1 Coríntios 15 que é a razão pela qual precisamos dessa transformação. A mesma transformação que ele fala aos Filipenses. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quando ele está falando que aguardamos um Salvador, não é simbólico. Quando ele está falando que vai transformar nosso corpo como o dele, também não é simbólico. São promessas literais e todas elas relacionadas com o arrebatamento e correlacionadas com a vinda de Jesus. Em outros momentos, no próprio sermão escatológico que Jesus dá no Monte das Oliveiras, aqui atrás, ele fala a respeito de uma grande tribulação. Alguns tentam limitar isso somente ao que Jerusalém passou e experimentou. Mas a verdade é que os discípulos fazem 3 perguntas para ele. Pergunta, Senhor, quando serão essas coisas? Porque ele diz que do templo não ficaria pedra sobre pedra que não seria destruída. Ele estava anunciando, obviamente, a destruição de Jerusalém, que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com a invasão de Tito, general romano. Mas eles perguntam, que sinal haverá dessas coisas, destruição de Jerusalém? A segunda pergunta, que sinais haverá da sua vinda? A terceira pergunta, e do fim dos tempos? Então, o discurso de Jesus, ele vem de uma forma cíclica, mexendo nessas 3 perguntas, e ele vai respondendo em séries cada uma dessas 3 perguntas. Jesus não falava apenas sobre a destruição de Jerusalém, mas sobre uma grande tribulação literal, como está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7 e no versículo 14, e relacionado com o tempo do fim. Também há menções desde o Evangelho e passando pelas epístolas até o livro do Apocalipse de um anticristo, que é alguém literal e não só simbólico. Há uma promessa de uma vinda literal que precisa ser não apenas reconhecida. A palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, Paulo fala a respeito daqueles que amam a sua vinda, a vinda de Cristo. Nós não devemos apenas viver na expectativa dela, mas devemos amar, devemos desejar essa vinda. Então precisamos não só ter a consciência de que isso um dia acontecerá, mas esse assunto precisa mexer conosco, precisa despertar o nosso coração, precisa gerar em nós uma resposta. Dito isso, essa verdade que haverá uma vinda literal, até porque há várias promessas do Velho Testamento que ainda não se cumpriram, elas não se cumpriram na vinda de Jesus, na sua primeira vinda, na vinda para o seu ministério terreno, mas terão cumprimento no futuro. A palavra de Deus relaciona com Zacarias 9, versículo 9, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que aconteceu nesse cenário aqui atrás de nós. Mas a palavra de Deus também diz que ele acabaria com a guerra e estabeleceria a paz. Essa parte ainda não aconteceu. E essa parte da promessa está associada à segunda vinda. Os judeus tinham expectativa de um reino físico,
Jesus diz, o reino não vem com aparência exterior, está dentro de vós, na primeira vinda. Na segunda, a Bíblia diz que os reinos deste mundo passarão a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há uma vinda literal com consequências em termos da finalização da redenção. Agora, não há uma data que se possa prever. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, é nesse tempo que estabeleces o reino? Ele estava dizendo, e aquela parte do reino físico, literal, do lado de fora? Jesus diz, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Sabe o que Jesus está dizendo? Não há necessidade de que nenhum de vocês se preocupem com quando essas coisas terão seu desfecho. Ele diz, mas permaneçam em Jerusalém, vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Preocupe-se com a missão que eu estou entregando a vocês agora na terra. Não necessariamente com quando essas coisas vão terminar. O próprio Senhor Jesus declara, lá em Mateus 24, nos versículos 36, 42 e 44. Eu quero fazer menção dos 3 versículos porque a repetição de Jesus torna esse assunto importante. No 36 de Mateus 24, ele diz, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Esse ninguém sabe continua valendo até hoje. Ainda que a condição do Senhor Jesus, que andou como homem aqui na terra, que não lançou mão do atributo da onisciência, mas, como diz a Bíblia, se esvaziou de si mesmo, ainda que pudesse classificar a ele naquele momento, não é uma realidade permanente para quem hoje, a Bíblia diz, habita nele corporalmente a plenitude da divindade. Mas para cada um de nós, os seres humanos, para cada um dos anjos, o ninguém sabe continua valendo. Volta e meia surgem pessoas tentando estabelecer datas para o retorno de Cristo, tentando dizer que enxergaram algo na Bíblia ou tiveram alguma revelação sobre o tempo. E cada vez que essas pessoas falam essas bobagens, não há outra forma de classificar isso a não ser chamar de uma tolice, de uma bobagem. E essas datas não se cumprem, isso gera frustração, isso gera incredulidade nas pessoas. Cada um de nós precisa saber, não há uma data clara que se possa prever. No versículo 42 de Mateus 24, Jesus diz, portanto vigiais, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo 44 diz, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por que o Senhor faz questão que a gente não saiba quando? Porque Ele quer que a gente viva na expectativa, na iminência desse retorno. Na verdade, isso é o que cada um de nós deveria acalentar no seu coração, uma expectativa contínua de viver na iminência do retorno do Senhor. Em Apocalipse 22, 12, Jesus diz, eis que cedo venho. O tempo todo o Senhor dizia que estava retornando e cada geração foi instruída a esperar isso. 2000 anos se passaram. O apóstolo Pedro diz que zombadores, escarnecedores se levantariam zombando da vinda do Senhor. Mas Deus não fez uma promessa que não será cumprida. Deus queria que cada geração vivesse na expectativa do seu retorno. Isso não significa desistir dessa vida e da missão que nós temos aqui na terra. Jesus mostrou que, embora eles devessem esperar seu retorno, enquanto esperavam, deveriam trabalhar. O mesmo apóstolo Paulo que diz, a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, foi quem disse que trabalhou mais do que todos os apóstolos. Esperar a vinda do Senhor não é desistir da missão que nos foi dada aqui. Assim como estar preparado para a morte não significa que nós desistimos da vida. Nenhum crente deve viver nessa terra sem estar preparado para encontrar com o Senhor a qualquer momento, caso venha a falecer. Isso não significa que desistimos da vida. Da mesma forma, estar preparado para o encontro de Cristo não significa que desistimos da vida ou da nossa missão ou responsabilidade aqui na terra, mas significa acalentar não só o anseio do desfecho da redenção, mas viver o tempo todo preparado. Todas as promessas que relacionam essa questão da espera, da expectativa do retorno de Cristo, estão relacionados com o impacto que isso vai produzir na nossa santidade, na nossa devoção, na nossa dedicação e no nosso serviço. Portanto, aqui, nesse lugar especial, com vista para o Monte das Oliveiras, de onde o Senhor se ausentou e onde foi prometido o seu retorno, eu quero lembrar você da importância de que você acalente no seu coração o anseio pela sua volta. Nos próximos minutos, nós vamos ter uma conversa de aplicação prática sobre isso. O assunto da vinda do Senhor Jesus é vital, porque na verdade o retorno de Nosso Senhor é o desfecho de toda a redenção. Aliás, eu costumo chamar esse evento da vinda do Senhor Jesus
de um maior evento no calendário de Deus. É o desfecho da redenção, é o momento do casamento do noivo com a noiva. Eu sei que ao longo da história muita coisa contribuiu para que a igreja perdesse um pouco o seu entusiasmo. Profecias estabelecendo datas, pessoas discutindo de forma exagerada detalhes que nem a palavra de Deus nos fornece, né? Uma discussão a respeito da cronologia, como serão a ordem dos eventos no fim, acabaram nos tirando a percepção do quão importante é viver em função do retorno de Nosso Senhor. As promessas e as profecias são muito claras, elas são inegáveis. No entanto, se eu e você não vivemos nessa expectativa, nesse clamor, como diz o livro de Apocalipse, o Espírito e a noiva clamam, Maranata, né? Essa palavra em aramaico significa vem, Senhor Jesus. Eles clamavam pela vinda do Senhor, eles viviam não só nessa expectativa, mas é como se eles dissessem, através do nosso clamor, do nosso serviço, nós vamos cooperar para que isso aconteça. Isso fez com que vivesse um cristianismo de alto nível. E eu me pergunto, se parte daquilo que está faltando para a igreja dos nossos dias não está ligado justamente à perda dessa expectativa e dessa percepção. Mas antes de discutir esse assunto em si, eu não consigo tocar no assunto sem lembrar, Israel, de uma experiência que marcou, eu diria como pai e testemunha dentro de casa, que mudou a sua vida, que foi um sonho que você teve. Realmente sinto que esse sonho mudou e marcou a minha vida. E eu lembro uma noite, eu não entendi que o sonho era um sonho até o final, até hoje foi algo tão real que eu fico perdido no como foi intenso esse sonho. Mas eu lembro que eu acordei no meio da noite assustado, porque eu tinha escutado um barulho muito grande. A gente morava perto do aeroporto, eu escutava várias vezes o avião, né, chegando, mas não era um barulho como aquele, era algo muito alto. Primeiro eu pensei que pudesse ter sido algum tipo de explosão, talvez um transformador, alguma coisa relacionada a algum poste, eletricidade ali da rua, mas era muito forte para aquilo também. Então eu pensei que estava tendo guerra, que tinha caído uma bomba. Foi algo que realmente me acordou assim desesperado. E logo em sequência esse barulho, através da persiana da minha janela, começou a entrar no meu quarto uma luz muito forte. E eu ainda muito assustado com aquilo, comecei a fazer a matemática. Peraí, esse som estrondoso, essa luz que a minha janela nem dava para a rua, tinha que ser uma luz muito forte para chegar ali. E eu comecei a fazer a matemática e cheguei à conclusão de que Jesus estava voltando. E eu nunca senti tamanha alegria, eu comecei a fazer festa, celebrar dentro do meu quarto. Eu lembro que eu tinha uma televisão que eu até meti um chute nela porque não ia mais precisar, já estava, né, aposentando tudo ali no Era quarto. uma televisão de tubo, era o fim de uma era, ela foi parar no seu quarto para você jogar videogame. Pois é, tá? Né? E ela, inclusive, ela era muito pesada para um móvel e você, na época ela ficava assim no chão, porque você jogava sentado na frente dela. Me lembro da TV, inclusive. Continua. Então eu lembro que foi um entusiasmo tão grande, eu estava fazendo festa, eu não via a hora de ver o meu Jesus, mas diante dessa alegria que eu nunca tive igual, eu também senti a maior tristeza da minha vida, que me marcou, porque de repente eu percebi que eu não tinha feito o meu trabalho. Eu comecei a me entristecer pensando que eu podia ter feito tão mais, eu podia ter me desdobrado tão mais para o Evangelho, e junto com esse sentimento, né, foi a abertura para perceber, nós como igreja deveríamos ter feito mais. Eu lembro que eu comecei a chorar amargamente, pensando, eu podia ter me doado mais pelo Senhor Jesus. E eu lembro que eu me joguei na cama e comecei a chorar, e foi desse jeito que eu acordei ali, chorando, e eu fiquei por horas ali pensando. E aquilo me marcou, porque eu pensei, esse retorno de Jesus é algo iminente, eu preciso viver radicalmente para isso. E eu lembro que naquele dia eu tomei uma decisão de viver para isso, porque eu não quero de jeito nenhum sentir aquele sentimento no retorno de Jesus, eu quero só fazer festa, eu quero que todos nós... Eu me lembro da sua confusão ao acordar e não conseguir entender que era um sonho. Né? Eu lembro que eu fui no quarto e mostrei, a televisão está inteira. Você tinha metido o pé nela, né? Eu falei, a televisão está aí, você não chutou, você não quebrou ela, não tem como entrar luz aqui, porque a janela do seu quarto dava para uma varanda que acabou sendo coberta depois e o vizinho ergueu o muro, né? Era algo que você era o único quarto onde não entrava a luz natural. Mas eu também vi o impacto que a partir daquele dia isso gerou na sua vida. Não necessariamente o sonho, mas como o sonho despertou você para a consciência de algo bíblico, né? E eu me lembro de um filme que eu assisti, o final desfecho do filme mexeu muito comigo, que foi A Lista de Schindler, né? Aquele camarada fez
sacrifícios para salvar tanta gente, mas quando chega a notícia da guerra ter terminado, que os judeus estão celebrando, aquele camarada, ele entra em pânico, ele entra em desespero, ele diz, eu podia ter vendido o carro, eu podia ter vendido o anel, eu podia ter feito mais. E esse sentimento que você descreveu me fez lembrar do filme, e o filme me fez imaginar o que não vai ser a reação de muita gente quando perceber, já diferente do seu sonho, quando já não tiver mais tempo, que podia ter feito mais e não fez. É interessante até a gente ver o entusiasmo dos discípulos compartilhando sobre a volta de Jesus. E hoje, com certeza, a gente está muito mais perto desse evento e muitas vezes a gente não tem a mesma alegria, o mesmo entusiasmo em compartilhar sobre isso. Eu vejo que toda vez que eu penso na volta de Jesus, meu coração se enche de temor. E por isso, realmente, nós precisamos falar dessa volta, deixar essa mensagem clara. Eu vejo até os hinos antigos, né? Tinham muitos hinos, muitas canções que falavam sobre essa volta que vai acontecer em breve. E eu me lembro de muitas vezes cantar alguns deles, né? E me emocionar tanto, de pensar, porque vai ser um dia muito glorioso para aqueles que estão com Jesus. A geração dos nossos pais e o início da nossa falava muito mais sobre o assunto. Mas acredito que nós saímos de um extremo para o outro, de resgatar um assunto que estava praticamente abandonado, e depois se deu tanta ênfase que a geração dos meus pais, ou mesmo gente da nossa, dizia não vai ter outra, Jesus já está voltando. Né? E a frustração de alguns de não ter visto aquilo acontecer, talvez fez com que arrefecessem os ânimos, a ênfase, a proclamação. Mas a verdade é que desde a primeira geração está anunciando que o Senhor... está às portas. O que Jesus quis, quando nunca estabeleceu uma data, não foi criar uma falsa expectativa em cada geração, mas ele sabia que viver na iminência do retorno dele manteria o coração de todos nós devidamente regulados. Né? Então, nós precisamos pensar de forma correta. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, eu não sei quando eu vou morrer. Espero que eu viva muito, mas eu vivo cada dia preparado para o momento da minha partida como se não tivesse outro. Isso não significa que eu quero desistir da vida, mas eu quero estar pronto para algo que eu não sei quando é, e eu quero aproveitar a minha vida em Deus o máximo. E quando a gente fala da vinda do Senhor é a mesma coisa. Nós não vamos desistir dos nossos planos, nós não vamos desistir de casar, de trabalhar, de estabelecer, né, os projetos que Deus colocou no coração, mas nós temos que viver na iminência do retorno do Senhor. Então conseguir equilibrar essas coisas é sadio, né, porque esse assunto na Bíblia, ele sempre provoca reações de consolo, de ânimo, de trabalho, de dedicação, de zelo, que não podem ser perdidos. Dancing in the night, lost in rhythm tight, heartbeats take the flight, love sparks ignite, stars above us shine, euphoric feelings climb, held in beats of time, harmony so fine, symphony of love in the sky above. We become the dove, fly and joy my love. Moonlight on our skin,
Every step's a dance, mystery, romance, chance and circumstance, symphony of love. In the sky above, we become the dove. Fly and join my love. In the rhythm's trance, every step's a dance, mystery, romance, chance and circumstance, symphony of love. In the sky above, we become the dove. Fly and join my love. E eu quero encorajar você que nos assiste. Viva na iminência do retorno do nosso Senhor.